Você tem dúvidas a respeito das diferenças entre dialogismo e polifonia? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu retomo 5 características que diferenciam o dialogismo e a polifonia, que eu já comentei em um vídeo anterior. E eu acrescento mais 5 características. Então, se você já assistiu aquele vídeo e quiser pular lá para a característica número 6, faça isso. Se você quiser rememorar aqui comigo, revisar aqui comigo as primeiras características, eu te convido a assistir o vídeo todo. A proposta desse vídeo, portanto, é falar sobre 10 diferenças entre dialogismo e polifonia. Eu resolvi fazer o vídeo com todas essas diferenças para ficar um vídeo mais completo, para quem não quer ficar assistindo 2 vídeos. Bom, quando nós pensamos nas diferenças entre dialogismo e polifonia, surgem algumas questões, como por exemplo, a polifonia, ela é caracterizada por uma pluralidade de vozes. Então, o que caracteriza a polifonia é uma pluralidade de vozes? Qual seria a diferença entre a polifonia e o dialogismo, já que o dialogismo também é o diálogo com outras vozes? Seria porque teríamos a presença de vozes opostas na polifonia, então polifonia é um diálogo com vozes opostas, e dialogismo é um diálogo com vozes que estão de acordo com as nossas vozes, um consenso, que são consensuais com as nossas vozes, seria isso? Ou a diferença se daria em relação à quantidade de vozes mobilizadas. Quando eu tenho um diálogo entre mim e o outro, dialogismo. Quando eu tenho um diálogo entre mim e muitos, polifonia. E aí, nesse entre-meio, como eu tenho um diálogo entre mim e alguns, talvez dialogismo, talvez polifonia. Será que são essas as diferenças? Vamos observar todas as diferenças e aí nós vamos conseguir depois retomar essas questões. Quando nós pensamos no que é dialogismo, é algo que eu sempre falo nos vídeos, o dialogismo para o Bakhtin é um princípio constitutivo da linguagem. Ou seja, não existe linguagem que não esteja perpassada pelo dialogismo, que não seja perpassada pelas relações dialógicas. Toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, toda vez que eu enuncio, toda vez que eu produzo um enunciado, eu tenho dialogismo, porque isso é constitutivo da linguagem, é próprio da linguagem, não existe linguagem sem dialogismo. Segundo Bakhtin, cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados, ou seja, toda vez que eu falo, que eu escrevo, eu retomo enunciados antecedentes, sejam meus, sejam alheios, e me volto a enunciados futuros, que podem inclusive ser meus, mas podem ser dos outros. Por exemplo, nesse vídeo eu aguardo a sua resposta, que pode ser a sua compreensão silenciosa, pode ser um comentário aqui no YouTube, pode ser o compartilhamento desse vídeo com colegas, pode ser a utilização desse vídeo em uma aula. Então, é como se um enunciado, um texto, uma fala, dialogasse com outros enunciados. Eu iniciei esse vídeo falando do vídeo anterior, em que eu falo sobre 5 diferenças entre o dialogismo e polifonia. Ou seja, eu estou dialogando comigo mesmo com aquele vídeo anterior. Mas aqui, quando eu retomo o Bakhtin, eu estou dialogando com o Bakhtin. A sua resposta, o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento, a sua compreensão silenciosa aí na sua casa é também um diálogo que nós estabelecemos por meio desse enunciado, por meio desse vídeo. Então, o dialogismo são relações de retomada de vozes próprias e alheias e o endereçamento das vozes atuais para respostas futuras, sejam verbais ou não verbais, porque, como eu disse, a resposta pode ser verbal em voz alta, pode ser uma compreensão silenciosa e pode ser inclusive uma ação. Eu ouço um discurso de alguém, eu ouço a voz de alguém, eu faço, executo uma ação, eu abro a janela, eu sirvo um café ou eu mudo uma atitude de maneira mais abrangente na minha vida. Bom, e o que é a polifonia então? A polifonia, quando nós olhamos ali na concepção que o Bakhtin traz em Problemas da Poética de Dostoiévski, ela é um modo particular do Dostoiévski de organizar, de estruturar algumas de suas obras, alguns de seus romances. Não, nem todas as obras do
Dostoiévski, o Bakhtin classifica como polifônicas. E, inclusive, ele só classifica os romances como romances polifônicos. Então, para o Bakhtin, ao pé da letra, numa visão mais estrita, a polifonia só acontece no romance, no gênero discursivo romance, em alguns dos romances do Dostoiévski. E de tal modo ele estrutura o romance que as ideias dos heróis, das personagens principais, são plenivalentes, estejam em igualdade com a do autor. Ou seja, a voz de um personagem do romance polifônico, ela está em igualdade com a voz de outro personagem do romance polifônico, e essas personagens, a voz delas, a ideia delas, está inclusive em igualdade em termos temáticos, em termos do que elas pensam, do valor que elas dão a essas ideias, a do autor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma personagem que acredita em Cristo e uma que não acredita em Cristo, elas vão dialogar em igualdade, sem que o autor se sobreponha a elas e diga qual está correta. Se nós transferirmos isso para debates atuais, então, se eu pensar, por exemplo, uma questão como o aborto, se um é a favor e o outro é contra, o autor ele não vai entrar nesse diálogo para suplantar uma das vozes e dizer que aquela voz está correta em detrimento de outra. Ele pode, inclusive, ter a sua voz, o autor expressa no romance, mas a voz dele não se sobrepõe em termos de ideias com relação às demais. Essas ideias, inclusive, não são concluídas, não há uma ideia vencedora. Então, essas personagens ficam dialogando, debatendo aquela questão, uma a favor, outra contrária, mas nós acabamos o romance sem termos um fechamento que diga quem está correto, quem está errado. Nós vamos ver isso também em detalhes aqui ao longo deste vídeo. Bom, a primeira diferença. O dialogismo está presente em todos os textos, em todas as falas, em todos os enunciados. Ou seja, se eu estou empreendendo uma pesquisa, uma discussão sobre dialogismo, sempre que um ser humano fala, sempre que um ser humano escreve, isso é um enunciado dialógico. O dialogismo perpassa, atravessa, é constitutivo daquele enunciado. Então, o meu enunciado hoje, ele é dialógico? Sim. Esse meu vídeo, ele é dialógico. Por quê? Porque eu retomo vozes anteriores e me volto a vozes futuras. Mas ele é polifônico? Eu não classificaria o meu vídeo como polifônico. Por quê? Porque veja que o tempo todo eu estou dando a minha opinião sobre esse tema. Eu não estou trazendo aqui outros pesquisadores que têm opiniões divergentes em relação a mim, inclusive, e que vão encontrar a polifonia em outros gêneros, que vão entender a polifonia conceitualmente de outro modo. Então, certamente, do meu ponto de vista, o meu enunciado hoje ele não é polifônico, mas ele é dialógico. Já a polifonia, ela estaria presente apenas em alguns textos, em alguns enunciados, quais, segundo Bakhtin, em algumas obras do Dostoiévski. Nem todas as obras do Dostoiévski o Bakhtin classifica como polifônicas. Então ele classifica grandes romances, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, como polifônicas. Mas algumas novelas do Dostoiévski, como Gente Pobre, O Duplo, Memórias do Subsolo, não são classificadas pelo Bakhtin como polifônicas. Embora no curso do livro Problemas da Poética de Dostoiévski, nós vejamos que o Bakhtin traz essas novelas, Gente Pobre, O Duplo, Memórias do Subsolo, para comentar aspectos que são relacionados à polifonia, mas que ainda não chegaram, no seu conjunto, a transformar aquelas novelas em um romance polifônico. E nós vamos ver essas diferenças aqui. A segunda diferença é que o dialogismo ele está presente em todos os gêneros discursivos, porque qualquer gênero discursivo ele é concretizado, qualquer enunciado é necessariamente concretizado em um gênero discursivo específico. Então, por exemplo, a minha fala de hoje, meu enunciado de hoje, ele é concretizado em um gênero discursivo específico, que é o vídeo do YouTube, se eu assim o nomear. Então, todos os gêneros discursivos, conversas, filmes, e-mails, teses de doutorado, notícias, ou seja, todos os enunciados que nos colocam em interação com outro ser humano e que são caracterizados em termos de composição,
de estilo e de conteúdo temático que compõem a definição de gênero, todos os gêneros discursivos, eles são permeados pelo dialogismo, eles são exemplos de relações dialógicas. Já a polifonia, segundo o que o Bakhtin coloca explicitamente em Problemas da Poética de Dostoiévski, ele está presente apenas no gênero discursivo romance. Talvez você me pergunte aí, mas e aí, Lucas, eu posso encontrar em outros gêneros? Aí você vai ter que empreender a sua pesquisa. Aí você vai ter que pegar, a meu ver, todas essas diferenças que eu estou listando e vou listar ao longo desse livro e dizer, será que eu encontro todas elas? Haverá pesquisadores mais flexíveis que vão dizer, não preciso de tantas características assim, o fundamental é tal diferença, é outra diferença, e vão falar de polifonia em outros gêneros discursivos. Essa, hoje, ainda não é a minha opinião. Para mim, eu ainda consigo ver a polifonia apenas no gênero discursivo romance. Mas é possível empreender essa pesquisa? É possível. Existem boas pesquisas, sérias pesquisas que fazem isso. Bom, continuemos. Uma terceira diferença é que o dialogismo no dialogismo todo autor realiza enunciados, textos ou falas dialógicos. Ou seja, eu, por exemplo, nesse momento sou autor do meu enunciado. Meu enunciado é dialógico? Sim, nos coloca a interação. Se você deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube, o seu comentário tem um autor? Sim, você. Ele é perpassado por relações dialógicas? Sim, porque quando você comenta, você se coloca em interação comigo, autor do vídeo, e também interação com outros espectadores do canal que vierem a ler o seu comentário. Então, nos coloca em interação por meio de um enunciado, é um enunciado perpassado por relações dialógicas, é um enunciado perpassado pelo dialogismo, é um enunciado dialógico. Então, todo autor, todo sujeito, ao falar, ao escrever, realiza um enunciado. Todo enunciado tem autor. Todo autor realiza enunciados dialógicos. E a polifonia? Todos nós concebemos enunciados polifônicos? Segundo Bakhtin, o único representante da polifonia que ele encontra é o Dostoiévski. Somente o Dostoiévski compôs obras polifônicas. Mais uma vez, você pode me dizer, Lucas, anteriormente você falou que é só no gênero discursivo romance. Mas e se eu sou um pesquisador, por exemplo, da área de literatura, e estou analisando romances e encontrei um autor X que eu acredito que tem polifonia. Será que isso é possível? Isso é possível. Agora você vai ver se todas essas características que eu estou listando aqui nesse vídeo, elas estão presentes. Obviamente, claro, que também recorrendo ao livro Problemas da Poética de Dostoiévski, para você fazer a sua leitura, para você fazer a sua interpretação, certo? Mas em tese seria possível? Seria possível. O Bakhtin indicou o Dostoiévski. Ele falou que só existe no Dostoiévski? Não. Ele falou que o romance, que a polifonia só existe no romance polifônico? Não, mas ele indicou que a polifonia estava no romance polifônico. Então, quando nós queremos exacerbar, ir além da reflexão do Bakhtin, nós podemos fazer? Podemos fazer, a meu ver, com alguns critérios, alguns dos quais eu estou indicando nesse vídeo. Uma quarta diferença é o seguinte: o dialogismo são relações amistosas de concordância? Não, porque pode haver discordância nas relações dialógicas. Por exemplo, aqui mesmo, eu estou dizendo, meu enunciado é dialógico, esse vídeo é dialógico. E como acontece, eu não me recordo se lá no primeiro vídeo já há comentários assim, mas eu já recebi esses feedbacks oralmente de alunos, em bancas, em qualificações, dizendo assim, olha, Lucas, você tem essa visão a respeito da polifonia, mas não é a minha visão. Eu não vejo desse modo. Nós estamos dialogando? Sim. Está havendo concordância? Não necessariamente. Então você pode concordar, você pode discordar. O dialogismo não é sinônimo de concordância. E a polifonia são também relações de concordância? Não. Assim como no dialogismo, pode haver discordância no romance polifônico. Eu iniciei o vídeo falando, eu tenho uma personagem que acredita em Cristo e uma que não acredita em Cristo. Elas estão em discordância. Mas
Posso ter uma outra aqui que também acredita em Cristo, duas personagens que acreditam em Cristo e uma que não acredita? Sim, posso ter. E isso pode estruturar um romance polifônico? Pode. Então, aqui, na verdade, não é uma diferença, na verdade. Eu trago aqui mais como uma espécie de exercício retórico para mostrar que falar sobre concordância e discordância não é um critério válido quando nós queremos diferenciar dialogismo e polifonia. Porque eu posso ter concordância e discordância no dialogismo e eu posso ter concordância e discordância na polifonia. Vamos para mais uma diferença. O dialogismo, a meu ver, é uma questão mais claramente observada quanto às ideias, ou seja, quando nós pensamos no dialogismo, muitas vezes essa questão, um é a favor, sei lá, de uma questão específica, e o outro é contrário. Um é a favor do uso de celular em sala de aula, e o outro é contrário. E aí nós vemos textos debatendo essas ideias. Isso aí eu tenho uma relação dialógica, eu tenho um dialogismo em que são debatidas ideias. A polifonia também traz ideias, como eu disse. Né? Então tem um personagem que acredita em Cristo e outro que não acredita em Cristo. Mas vai dizer explicitamente o Bakhtin lá em Problemas da Poética de Dostoiévski, colocar ideias diferentes num mesmo romance, outros autores já haviam feito. O que o Dostoiévski faz de inovador não é colocar ideias opostas, é o modo como ele estrutura essas ideias. E é um modo tal que eu vou ter ideias opostas, mas nenhuma delas se consagrará a vencedora. Nenhuma delas será a voz mais autorizada. Nenhuma delas trará a verdade. Porque se eu trago a verdade, eu simplesmente acabei com o projeto polifônico, que é construir um romance em que as vozes estejam em diálogo sem que haja uma voz vencedora. Então, quando nós olhamos lá no Problemas da Poética de Dostoiévski, nós vamos ver que, por vezes, o Bakhtin diz que a polifonia é uma questão de estrutura, de forma, inclusive razão pela qual ele recebeu críticas aí, que ele não estaria observando as ideias, é apenas algo da forma, se aproximando até, inclusive existe essa crítica, de alguma maneira, ao formalismo que o Círculo de Bakhtin tanto criticou. Bom, vamos agora para a sexta diferença. Então, você que já viu o vídeo anterior e agora quer ver outras diferenças, vamos lá. Uma sexta diferença é o seguinte: no dialogismo, o autor lida com vozes de pessoas reais, com vozes não criadas por ele em geral. Então, quando você colocar o seu comentário aqui no vídeo, eu sou uma pessoa real, você é uma pessoa real. Nós estamos lidando com pessoas reais. Na polifonia, é o autor que cria a voz das personagens. Por que isso é tão importante? Porque, no meu ponto de vista, porque no mundo real, é claro que existem vozes mais autorizadas e vozes menos autorizadas. Então, se eu vou a um médico e ele me diz, olha, o seu tratamento é X e eu acho que o meu tratamento é Y, eu não tenho uma voz autorizada para chegar lá na farmácia e comprar o medicamento que o médico não prescreveu. Eu não posso me prescrever uma determinada intervenção cirúrgica sem a voz autorizada do médico, aqui para dar um exemplo mais radical. Mas nós sempre sabemos que existem sim no mundo real vozes mais autorizadas. A voz do professor em face à voz do aluno, a voz do mestre em relação à voz do aprendiz. Então, no dialogismo, nós temos vozes de pessoas reais. E na polifonia? Embora eu possa ter aqui um personagem que socialmente ele não tem a sua voz autorizada, é alguém que socialmente, por exemplo, é de um baixo extrato social, e alguém que tem a voz dele mais autorizada socialmente, porque ele é de um alto extrato social, no romance polifônico, embora essas questões sociais elas estejam presentes, o Dostoiévski vai construir o romance de tal maneira que nós consigamos ver que, independentemente da questão da hierarquia social, as duas vozes se equivalem em termos de ideia. Uma não é mais importante do que a outra. Todo ser humano é tão importante quanto o outro em termos de ideias. Existe uma igualdade de vozes, uma equipotência de vozes, uma equivalência de vozes. Mesmo que existam relações sociais que coloquem um sujeito acima do outro, em termos de ideias, a minha ideia é tão autorizada quanto a sua. Então, em termos de ideia,
a minha ideia é tão autorizada. Então eu vou lá, me consultei com um médico. O médico me prescreveu algo que eu acho errado. No mundo real, eu não consigo mudar a receita, mas em termos de ideias, a minha ideia é tão eficiente, tão equipotente quanto a dele. É isso que o Dostoiévski vai mostrar no romance. E para que eu tenha essa igualdade, eu preciso de uma criação literária em que eu consiga mostrar essa igualdade de vozes. Então, Dostoiévski já compõe, já imagina, já concebe arquitetonicamente o seu romance de tal maneira que as ideias estejam em igualdade. No mundo real, nós sabemos que isso é um pouco difícil. E, inclusive, quando o Bakhtin vai dizer lá em Problemas na Poética de Dostoiévski que essa questão, entre aspas, da hierarquia social não importa na forma, na estrutura do romance polifônico, por conta disso, ele vai ser criticado por uma certa concepção de socialismo, de marxismo, que vai dizer que ele não estava observando a questão das classes sociais, enquanto, na verdade, ele estava, muito além disso, observando questões estruturais do romance. Aí talvez você diga assim, Lucas, mas você acabou de falar que existem romances que não são polifônicos, novelas que não são polifônicas, e são textos literários que o autor criou a voz das personagens. Sim, mas você tem que ver todas as características em conjunto. E aqui eu estou tentando esmiuçar didaticamente questões que são importantes para você observar, analisar na sua reflexão, na sua pesquisa. Vamos lá para a sétima diferença. No dialogismo, o autor enfoca a autoconsciência das personagens. Por quê? Porque na polifonia, no romance polifônico, o autor enfoca a autoconsciência, o discurso interior, o diálogo interior das personagens. E aí eu pergunto, em outros gêneros é possível enfocar a autoconsciência? Bom, vamos começar pela questão do o que é a autoconsciência. A autoconsciência são os meus pensamentos. Aquilo que está dentro da minha cabeça e que somente eu sei, os meus pensamentos. Pensamentos esses que vão sendo desenvolvidos ao longo da vida, ou seja, existe um desenvolvimento da minha autoconsciência. No dialogismo nós conseguimos ver isso? Você consegue, aí, do outro lado da tela, imaginar o que eu estou pensando agora? É muito difícil. Eu posso estar preocupado com a luz do ambiente onde eu estou, se o cachorro da vizinha vai latir, se vai passar o carro dos ovos, eu posso estar preocupado com isso, mas se eu não verbalizar, você não tem como saber. Então, aquilo que está na autoconsciência nossa, não tem como nós acessarmos. No dialogismo, quando eu trago um texto aqui, um texto oral, essa fala, eu publico um texto, não tem como a pessoa adivinhar o que estava na minha cabeça, tem como ela ver o que eu já expressei. Então, no dialogismo, a gente não consegue enfocar a autoconsciência, só aquilo que já foi expresso, que saiu da minha autoconsciência. Já na polifonia, no romance polifônico, o que o autor faz? Ele enfoca a autoconsciência. Ele vai, digamos, literariamente, claro, como um recurso literário, uma licença poética, digamos, ele vai nos mostrando como as personagens pensam. Então ele, por exemplo, lá em Crime e Castigo, vai olhar o Raskolnikov e vai olhar os pensamentos do Raskolnikov. Que ele recebe a carta da mãe, que fala da irmã, que pretende se casar com um homem para que eles consigam dinheiro, que facilitaria a vida do Raskolnikov, que é um estudante sem dinheiro, e ele fica revoltado com isso. E nesse diálogo interior dele, nesse discurso interior dele, já entram também outras questões que ele estava vivenciando. Então, esse desenvolvimento do pensamento, será que ele é possível em outros gêneros? Talvez você diga assim, olha, eu posso, por exemplo, ter isso em um filme. Sim, talvez em um filme. Se, de alguma maneira, ali, o filme for concebido para mostrar o pensamento, o desenvolvimento dessa personagem. Ah, então o filme é polifônico? Mais uma vez, eu trago aquela ressalva. É necessário, a meu ver, observar todas essas características. Então, em outros gêneros discursivos, que não o romance polifônico, é possível enfocar a autoconsciência? A meu ver, só se esse gênero discursivo mostrar o desenvolvimento da autoconsciência. Como as vozes que eu ouço, como as vozes que eu leio, como as vozes em que eu tenho contato, elas estão dentro da minha cabeça, reverberando no meu discurso interior, naquilo que o Bakhtin chama de diálogo interior, quando eu estou dialogando com as outras vozes no interior da minha cabeça.
Vamos para mais uma diferença. No dialogismo, a passagem de uma voz, de uma ideia por diferentes consciências, por diferentes bocas, porque no romance polifônico, o narrador vai acompanhar a passagem de uma voz, de uma ideia por diferentes consciências, por diferentes bocas, em que essas ideias mudam de tom de sentido. Então, por exemplo, lá em Os Irmãos Karamazov, nós vamos ter, relativamente no início do romance, 3 personagens. O Alyosha, o Mitya e o pai deles discutindo sobre a existência de Deus. Ou seja, eles estão ali nesse diálogo e essa questão da existência de Deus vai ser discutida por várias outras personagens, por alguns deles, com outras personagens ao longo do romance. Então, lá bem mais à frente, no final do romance, quando o Smerdyakov, que é o filho bastardo do pai deles, o Smerdyakov matar o pai, certo? E ele vai falar para o Ivan, que estava aqui nesse primeiro diálogo, desculpa, nesse diálogo está Ivan, Alyosha e o pai. Então, o Ivan fala, né, que Deus não existe, que tudo você pode fazer tudo o que você quiser. O Smerdyakov, em outro contexto, em outro momento, ouve essas ideias do Ivan de que Deus não existe, então, portanto, eu posso fazer o que eu quiser. Ele vai assassinar o pai, e depois, em outro contexto, isso vai ser retomado lá pelo Smerdyakov e pelo Ivan, quando o Smerdyakov dizer por Ivan, olha, eu matei porque eu acreditei nas suas ideias. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma ideia entrando nas consciências, ficando no diálogo interior dessas pessoas, saindo depois em novos contextos dialógicos, em novas conversas, em novas interações. Eu vou acompanhando, digamos, o desenvolvimento da ideia. Para que eu tenha isso, eu preciso, muitas vezes, de um espaço composicional, de uma quantidade de texto grande, o que é possível, por exemplo, num romance, mas muitas vezes não é possível num texto curto. Por exemplo, quando eu analisei na minha tese de doutorado narrações de vestibular, que eram relativamente curtas, 1, 2, 3 páginas no máximo, eu não consegui ver o desenvolvimento de ideias. Por quê? Porque para ter esse desenvolvimento eu preciso de um grande espaço composicional. Eu preciso que as personagens absorvam aquelas ideias, reflitam aquelas ideias dentro da sua autoconsciência, depois expressem novamente essas ideias em outros arranjos, com outras personagens. Ou seja, será que existe as ideias? Eu consigo acompanhar o desenvolvimento das ideias, passando por várias autoconsciências, passando pela expressão, pela boca, como eu coloquei aí no slide, de várias personagens em outros gêneros que não o romance polifônico? Pode ser que eu encontre em outros gêneros, mas provavelmente não em todos. Vamos para mais uma diferença. No dialogismo, nós vemos vozes plenivalentes. Vamos pensar em um artigo científico, por exemplo, que é uma questão que muitas vezes me trazem nas disciplinas de graduação, de pós-graduação. Lucas, mas um artigo científico ele é polifônico, porque ali eu tenho várias vozes. Gente, é como aqui. Eu posso trazer a voz do Bakhtin, eu poderia ter trazido a voz de comentadores que falam a respeito da polifonia, mas quando eu organizo essas vozes, eu estou trazendo o meu ponto de vista. Eu estou dizendo o tempo todo, eu acredito que é assim, que a polifonia precisa de todas essas características. E existe o outro autor que não concorda com isso. Ou seja, no artigo científico eu trago vozes, posso até trazer vozes opostas à minha, mas é sempre para fechar. É sempre para dizer que a minha ideia está correta. Então, isso também é o que acontece em muitas teses, em muitas dissertações de mestrado. Ah, olha, minha dissertação de mestrado, ela se propõe ser polifônica. Será? Porque quando você trouxer várias vozes, mas você vai precisar, por conta do gênero discursivo, acadêmico, dissertação de mestrado, tese de doutorado, dizer o que você acha, o que você acredita, você não vai fechar e vai falar que você está correto? Você, por exemplo, vai trazer o Saussure, mas às vezes para discordar, às vezes para concordar, mas sempre para dizer que, de maneira geral, o que está correto é o seu posicionamento. Então, em muitos gêneros, como artigo científico, por exemplo, eu não tendo ou eu não posso, por própria imposição do gênero, deixar as vozes plenivalentes. Eu tenho que dar o meu posicionamento, tenho que dizer o que eu acho que é correto, o que eu acho que é certo.
Já na polifonia, no romance polifônico, as vozes são plenivalentes. Por quê? Porque essa é uma concepção do Dostoiévski. Ele vai construir um romance de tal maneira que ali naquele romance as vozes possam ficar em aberto. Eu não preciso fechar o debate, eu não preciso fechar o diálogo. Então é uma característica própria do romance polifônico. Ele já foi concebido para que não haja esse fechamento. Vamos para a décima diferença e aí depois nós vamos retomar as questões iniciais. No dialogismo, há um acabamento formal e temático, ou seja, eu tenho uma exauribilidade do objeto de sentido. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar lá a um artigo científico, por exemplo. Eu tenho que dar um ponto final, uma extensão do meu artigo científico, dei o acabamento formal. Acabou. Número X de parágrafos, uma determinada estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, acabei. Dei o acabamento formal. Mas não só, dei o acabamento temático, porque eu disse no meu artigo que eu acredito que isso é o correto, que aquilo não é correto. Todo artigo científico, de alguma maneira, expressa a verdade do seu autor ou a verdade dos seus autores. Já no romance polifônico, há um acabamento formal também, existe um ponto final no romance, mas não há acabamento temático. Então eu posso ficar lá lendo e relendo os Irmãos Karamazov, mas eu não vou conseguir dali trazer a ideia fechada, a resposta fechada à seguinte questão: Deus existe ou não? Eu devo pautar a minha existência por um ideal cristão ou não? Porque existem diferentes personagens que vão ter diferentes interpretações disso e vão vivenciar isso de diferentes maneiras. Então, eu não tenho como chegar a um ponto final. Razão pela qual muitas vezes nós terminamos os romances polifônicos do Dostoiévski e ficamos com aquela sensação de, mas peraí, qual o final? Porque nós estamos acostumados a termos, além do acabamento formal, o acabamento temático. Bom, então, aqui, ainda detalhando essa questão do acabamento formal e do acabamento temático, essa ausência de acabamento temático, de não dizer quem está correto, de trazer a ideia vencedora, ela se relaciona com vários aspectos, com a própria inconclusibilidade do ser humano. Por quê? Porque o homem, o ser humano, hoje ele tem uma ideia, amanhã ele tem outra. Enquanto nós estivermos vivos, as nossas ideias estão em mutação, elas estão mudando. Então é próprio do ser humano nunca ter a sua ideia acabada. Ele tem a sua ideia hoje, mas ele pode mudar? Pode. Isso mostra a sua inconclusibilidade. Isso se relaciona com uma nova posição do autor, que não se distancia do herói. Por quê? Porque o autor, em alguns romances, em alguns gêneros literários, o que o autor faz? Ele se distancia da personagem para falar: o personagem pensa isso, o personagem é aquilo. No romance polifônico, não. O narrador se aproxima da personagem e acompanha essa personagem. E acompanhando, nós vamos vendo que essa personagem vai mudando de ideia. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Ivan Karamazov no texto dos Irmãos Karamazov. Se lá no início ele vai dizer que Deus não existe, ao longo do romance ele vai passar por uma série de situações em que ele vai começar a ponderar se realmente Deus não existe, ou seja, ele está em processo de mudança. Isso mostra sua inconclusibilidade. Para que eu tenha isso, eu preciso de um narrador, de um autor concebido em proximidade com a personagem, que não se distancie dela para falar o que ela é. Quando eu me distancio da personagem para falar o que ela é, eu faço da personagem um objeto. Eu faço da personagem coisa. Eu objetifico aquela personagem. Ela é isso e pronto. No romance polifônico, não. Eu acompanho o desenvolvimento dessa personagem, tomada como um ser humano real, cujas ideias estão sempre em mutação ao longo da sua vida. E isso tem a ver, inclusive, com a inconclusibilidade do diálogo. O fato de que eu estou mudando de opinião o tempo todo, as demais personagens estão mudando de opinião o tempo todo, e por isso o nosso diálogo é inconcluso. Não pode haver a palavra vencedora. Se houver a palavra vencedora que acabe com o diálogo, eu não executei arquitetonicamente bem um romance polifônico, que foi concebido para que houvesse a igualdade de vozes,
sem que nenhuma delas se sobrepusesse. Porque se eu sobreponho, se eu digo que aquela ideia é correta, acabou o diálogo. E acabou, portanto, o projeto de um romance polifônico. Bom, então vamos ainda a alguns aspectos. Polifonia versus dialogismo. Dialogismo geralmente é concebido como retomada de ideias, que eu disse lá no início do vídeo. Sim, isso é uma característica muito comum. Mas eu também quero enfatizar nesse vídeo o seguinte: como o dialogismo como ele está sempre concretizado em um gênero discursivo, como o enunciado se realiza sempre em um gênero discursivo específico, eu retomo, além do conteúdo temático, além das ideias, a construção composicional e o estilo. Ou seja, é interessante você pensar que quando você está pensando em dialogismo, muitos falam das ideias. E ok, sim. Mas, além disso, eu retomo a estrutura composicional, eu retomo o estilo do outro. Razão pela qual, quando nós vamos escrever um texto, muitas vezes nós queremos o quê? O modelo, a estrutura composicional de um texto daquele gênero parecido com o nosso. Muitas vezes, por lermos ou ouvirmos muito uma pessoa, nós acabamos assimilando aquele estilo e depois adaptando, ajustando esse estilo ao nosso próprio estilo. A polifonia, ela é uma organização de ideias, sim, mas em uma estrutura composicional específica. Ou seja, ela tem uma forma de compor as vozes em igualdade, uma forma composicional específica e uma forma arquitetônica específica. Uma forma arquitetônica em que eu concebo já de antemão o romance para que haja essa igualdade de vozes. Pensem também, mais uma vez, o seguinte: será que todo gênero ele é pensado tanto em termos de forma composicional como arquitetônica para que haja igualdade de vozes? Eu vou fazer um artigo científico e eu vou trazer várias vozes. Parece que em termos de forma composicional eu tenho polifonia. Mas será que em termos de forma arquitetônica eu tenho polifonia? Já que eu vou trazer o autor A, o autor B, o autor C, mas eu vou concordar com o A, discordar do B, concordar com o C para que eu feche o meu posicionamento? Isso não é polifonia. A polifonia não há um fechamento de vozes. E retomando então as nossas questões iniciais. A polifonia é pluralidade de vozes? Na polifonia eu mostro muitas vezes uma pluralidade de vozes, mas só a pluralidade de vozes não é suficiente para caracterizar a polifonia. Pensemos em vários gêneros, como uma tese de doutorado, um artigo científico, que eu posso trazer várias vozes, mas que eu fecho todas essas vozes para trazer o meu posicionamento. Qual que é a diferença entre polifonia e dialogismo, já que o dialogismo também é o diálogo de outras vozes? Como eu disse, o dialogismo e a polifonia eu tenho vozes em diálogo. A diferença é que na polifonia eu tenho um modo composicional, uma forma composicional de colocar essas vozes em igualdade e uma forma arquitetônica específica. Eu já concebo para que essas vozes em igualdade, nenhuma delas possa se sobrepor à outra, nem mesmo a voz do autor, para dizer quem é a vencedora. Seria a presença de vozes opostas? Nós vimos que não, que eu posso ter vozes opostas também no dialogismo e também na polifonia. E seria a quantidade de vozes mobilizadas? Mais uma vez, essa não é a resposta, já que nós podemos ter várias vozes mobilizadas, por exemplo, numa tese de doutorado, mas isso não caracteriza a polifonia. O que caracteriza a polifonia é um projeto de dizer, um projeto discursivo de um autor que vai, em termos de forma arquitetônica, da sua concepção arquitetônica, imaginar um romance em que as personagens e a própria voz do autor estejam em igualdade e vai distribuir composicionalmente essas vozes de tal maneira que nenhuma delas se sobrepõe às demais. Aqui eu deixo ainda como indicação, caso você não tenha visto, o vídeo que eu falo a respeito das 5 diferenças entre dialogismo e polifonia, que foi o primeiro que eu complemento aqui, mas às vezes você pode recorrer lá para ver, eu falei de um modo diferente, às vezes isso te facilite. E, por fim, eu ainda queria dizer o seguinte, talvez você esteja aí se perguntando, bom, Lucas, agora você falou das 10 características, então finalizou. Eu bem gostaria que fosse assim. Eu tentei fazer esse vídeo da maneira mais completa possível para te auxiliar muito aí na sua discussão. Mas, como eu disse, isso não o vídeo não vai te eximir
de que você faça uma boa leitura de Problemas da Poética de Dostoiévski, que você faça a sua própria reflexão. E, inclusive, existem várias questões aqui que poderiam ser mais bem detalhadas, mais esmiuçadas. Enfim, eu posso fazer isso em outros vídeos, talvez, mas que eu sei que precisariam ser mais bem detalhadas. Por exemplo, a questão da forma composicional, a questão da forma arquitetônica, a formação da autoconsciência, inclusive com exemplos. Mas se eu fizesse tudo isso, na verdade, eu estaria fazendo um curso, demandariam muitas horas, certo? Mas, de todo modo, eu espero que o vídeo tenha e venha a contribuir com você. Eu fico muito feliz quando você deixa aí no comentário se você gostou do vídeo, por quê, como esse vídeo está te auxiliando, em que momento que você está, se você está assistindo esse vídeo para prestar um concurso público, que concurso público é esse, se você está na escrita da sua iniciação científica, do seu trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, enfim, vamos conversando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.